Já ouviu falar sobre crenças limitantes? Você sabe o impacto das crenças limitantes na vida financeira? Se você se interessa por esse conteúdo, me acompanhe aqui que hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes e o impacto delas na nossa vida financeira. Porque acreditando ou não, esse impacto acontece. O objetivo do vídeo de hoje é trazer para você clareza sobre esse assunto e o impacto dele nas finanças. Ao final desse vídeo, você vai sair entendendo as crenças que te limitam, que atrapalham a sua construção de riqueza. Conhecendo as crenças financeiras, você vai conseguir modificá-las e alavancar as suas finanças. Vem comigo. E antes da gente começar esse conteúdo, se você não me segue, começa a me seguir, é gratuito e já deixa o seu like nesse vídeo, para que outras pessoas possam entender sobre a crença limitante nas suas finanças. No nosso último vídeo, a gente conversou sobre os 5 pilares da riqueza e falamos um pouco sobre a identidade e o dinheiro. E as crenças, de certa forma, estão relacionadas a isso. Crenças como, não adianta planejar porque sempre vai dar errado, eu sou ruim com dinheiro, são narrativas que falamos a nós mesmos e isso nos limita na hora de ganhar dinheiro, na hora de gastar dinheiro e também na hora de poupar. E, consequentemente, esses comportamentos reverberam nas nossas finanças. Quando uma pessoa acredita que não adianta planejar, ela não vai organizar suas contas. Ela não vai calcular quanto ela tem e quanto ela gasta. Ela não vai fazer o planejamento financeiro e as suas contas sempre vão estar bagunçadas. Ela sempre vai ter aquela sensação que trabalha, 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 porém ela nunca chega num resultado positivo. Você tem que multiplicar suas fontes de receita. E uma dessas alternativas é através de investimentos. Como a pessoa vai fazer investimentos se ela não tem rendimentos? E como ela vai conquistar rendimentos se ela entende que não precisa se planejar? Essa é a grande questão que eu preciso que você entenda. Sempre que você pensa sobre alavancar a sua vida financeira, e vem pensamentos do tipo: eu sou desorganizado mesmo, pra mim nunca vai dar certo, eu sou péssimo com dinheiro, eu gosto mesmo de gastar, eu não sei gastar meu dinheiro. Sempre que esse tipo de pensamento vem à tona, saiba que é a sua crença limitante que está te sabotando. E qualquer pessoa é capaz de lidar com valores. Qualquer pessoa é capaz de lidar com dinheiro. E quando eu digo qualquer pessoa, eu digo com plena convicção. Porque eu acredito que se alguém como eu, de origem extremamente humilde, sem nenhum conhecimento, conseguiu entender e alavancar as finanças, você também é capaz. Eu era alguém com uma identidade destruída, que não acreditava que poderia conquistar paz financeira, cheia de dívidas, e tinha essa crença limitante que não adiantava planejar. Afinal, tudo sempre daria errado. E essa foi uma das crenças que eu mudei, essa foi uma das crenças que eu transformei, e isso me gerou resultados. Agora, um outro lado da crença limitante: o medo. Tem pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente pelo simples fato de terem medo. E eu não falo do medo de trabalho e nem do medo de investir, mas o medo de sustentar a riqueza. Tem pessoas que preferem permanecer pobres e com problemas financeiros para não ter que encarar o não que vai ter que dizer à família, aquele parente folgado que quer sempre meter a mão na sua grana. Então a pessoa prefere não ter do que dizer não. Mesmo de forma inconsciente, isso pode estar acontecendo com você. Note que são situações sutis, coisas simples do nosso dia a dia que se acumulam e nos leva a situações financeiras caóticas. Então, da próxima vez que você for pensar sobre dinheiro, seja para uma nova receita, para alavancar investimentos, comece a criticar esses padrões para que você possa sair do automático. E antes que você pense que todo esse assunto de crença limitante, pilares da riqueza, é conversa para boi dormir, eu te falo que eu sou especialista da área contábil, atuo na área financeira há aproximadamente 15 anos, organizava a vida financeira das empresas e dos meus clientes, mas não conseguia colocar a minha própria vida financeira em ordem. E só quando eu entendi a importância das crenças limitantes e das feridas que eu tinha relacionadas ao dinheiro, foi que eu consegui transformar a minha realidade. Então esse assunto é muito sério. E você não precisa de muita coisa para começar a mudar a sua realidade. Apenas acreditar que as crenças podem interferir nos seus ganhos ou nos seus gastos. No meu caso, interferia nos dois. Eu tinha medo de cobrar pelo meu serviço e eu gastava muito mal. Então era a combinação perfeita para o caos. E eu ganhava muito dinheiro, mas eu estava sempre apertada. Então, que o meu exemplo sirva de lição para você e que a partir de hoje você comece a refletir sobre as crenças que te limitam. Agora vamos ao exercício, porque aqui a gente não fica só no papo, porque sem prática você não consegue mudar a sua vida financeira. E qual que vai ser o exercício dessa semana? Você vai começar
a analisar os seus pensamentos e desenvolver um pensamento crítico. Por aqui, a gente não começa organizando as finanças pelo planner e nem pela planilha. A gente começa organizando as finanças pela mentalidade. Então, você vai começar a desenvolver o seu pensamento crítico, observar quais crenças que te limitam. Se essas crenças estão relacionadas à organização, a gastos, a ganhos, e você vai começar a usar o pensamento crítico para questionar essas crenças. E assim você vai começando a quebrar essas barreiras. Fez o levantamento das suas crenças? Identificou o que está te travando? Pronto. Agora você vai encontrar a solução para essa trava. Se você acredita que não consegue se organizar, saiba que organização é uma questão de disciplina e prática, e que você não organiza tudo de uma vez. Se você fizer 1% todos os dias, você vai ver a diferença ao final do mês. Eu trago uma solução muito simples e que dá certo para os meus alunos. Comece com um caderno ao invés de um planner. Anote sentimentos, pensamentos e valores. Assim você começa a mapear e identificar os padrões que te limitam. Agora é com você. Pega papel e caneta, anota todas as dicas que eu passei aqui para você, e no próximo vídeo eu espero que você já tenha identificado as suas crenças, porque a gente vai falar sobre alavancagem financeira. Até a próxima!